Oi, oi, pessoal. Então, hoje mais um encontro do Grupo de Estudos em Psicodrama, né, no Viveretria, que é mantido pela Escola Viver Mais Psicologia. Eu me chamo Carlos e tenho o costume, por hora, de coordenar um pouco e fazer um pouco das indagações a respeito do livro que a gente vem estudando, A Realidade Suplementar, da Zérica, né? E a gente adentrou no último encontro o capítulo que trata a respeito da psicoterapia de grupo, né? E para discutir, então, esse movimento de grupo e, ao mesmo tempo, essa individualidade dentro do grupo. No encontro passado, a gente parou na pergunta, né? Que é feita a Zé. Deixa eu ir admitindo, pessoal. Quando foi que Moreno introduziu o termo psicoterapia de grupo? Pergunta feita a Zé, né? Antes de eu continuar, eu vou pedir se tem alguém que pode ficar de co-host para ir aprovando quem pede para entrar, porque eu vou por você, Marcos, pode ser? Pode. Conforme aparece aí que alguém pediu para endereçar, você aceita, por gentileza? Quando eu compartilhar a tela, fica um pouco difícil de visualizar e acabo demorando. Vou avaliar se eu aceito. Você está com poder. Mas retomando, então, é perguntada a Zéca, né? Quando que foi, então, que Moreno introduziu esse termo, psicoterapia de grupo? E a Zéca responde, né? Que Moreno iniciou a psicoterapia de grupo em 1912, quando começou a trabalhar com as prostitutas de Viena. Elas pertenciam a um grupo muito específico, na medida em que eram isoladas e rejeitadas. Numa palavra, elas eram pares. Ele se preocupava com o fato de que esse grupo específico, por força do fato de ser composto por provedoras sexuais, ser marginalizado pelo restante da sociedade. As prostitutas eram rejeitadas pela Igreja Católica, que queria que elas fossem meninas comportadas e queria transformá-las em cidadãs respeitáveis e tementes a Deus. Os marxistas as rejeitavam porque as consideravam más cidadãs. Todos as repeliam. Elas não conseguiam, então, ter acesso ao médico, à assistência médica, nem ao advogado, mesmo quando espancadas por um cliente. Morenas via, e daqui é bacana, Morenas via como um grupo totalmente indefeso. Seu desejo não era transformá-las em cidadãs respeitáveis. Ele queria ajudá-las a ser mais coesas, queria que ajudassem umas às outras. Ele definiu a psicoterapia de grupo como um lugar onde cada pessoa fosse agente terapêutico da outra, onde um grupo fosse o agente terapêutico do outro. Ele queria ajudá-las a se ajudar, ensiná-las a ter respeito por si mesmas, pelo que estavam fazendo. Comentários sobre esse trecho. O que vocês acham bacana comentar aqui? Acho que tem uma máxima moreliana, assim, né? Essa coisa de traçar, Duas né? coisas que me vêm, né? A primeira, de cara, eu lembro muito do Rogers, que tem muito essa coisa de acreditar que a gente tem uma tendência e as coisas elas vão fluir ali pelas pessoas. E a segunda é essa coisa que o grupo, por si só, já tem uma força e um potencial e você precisa confiar no grupo. Aí é meio que esse movimento que o Moreno faz, assim, já dizendo, né? Eu acredito que as pessoas elas vão ajudar uma às outras, né? Terapeuticamente falando. Uhum. Na sequência, aqui para ficar cansada além disso. Curiosamente, com a irrupção da Primeira Guerra Mundial, todo o negócio da prostituição começou a mudar, porque os soldados queriam prostitutas, ou talvez porque algumas delas se tornassem respeitáveis, mas toda a cultura entrou em erupção.
Ele não acompanhou posteriormente o grupo de prostitutas, uma vez que foi enviado para a divisão médica do exército austríaco. Antes do final da guerra, Moreno foi designado superintendente de um campo de refugiados, e eu nunca sei falar o nome desse lugar, gente. Vocês me perdoam, eu não sei se é Mittendorf, se tem alguma outra forma de pronunciar, mas eu sempre ignoro na minha mente esse nome e leio só mentalmente, assim. Mas ele foi para esse lugar. Os refugiados eram cidadãos austríacos que haviam morado próximo à fronteira italiana e presumia-se que fossem leais aos inimigos, à população italiana. Realmente, eles falavam italiano e ocupavam-se do cultivo de vinho. No campo, foram transformados em operários de fábrica, um trabalho totalmente estranho para eles. Novamente, Moreno via-se diante de pessoas desenraizadas. Eu adoro essa palavra apresentada aqui, desenraizadas, e pensando em grupo, e essa palavra interessante que pode vir. Os desamparados, os jovens, os idosos, as mulheres e as crianças, todos tendo sido forçados a se deslocar de um local para outro. Os homens haviam sido enviados para a guerra. Moreno desejava dar a eles o sentido de pertencer a alguém ou a algum grupo. Ele observava o que estava acontecendo. Via mulheres à mercê dos guardas. Elas não tinham marido nem irmãos para protegê-las. Seus próprios homens eram idosos e iam dormir. Ele se sentia responsável pelo desaparecimento, desamparados e vulneráveis. Perdão. Ele observou o mesmo em psicóticos mais tarde, desamparo e vulnerabilidade. Nesse campo de concentração, ele desenvolveu suas ideias sobre sociometria, que pretendia usar na reorganização dos grupos e no fortalecimento da população. O fortalecimento que ele pretendia instaurar estaria relacionado em dar oportunidade às mulheres para que escolhessem seus pares, seus companheiros de moradia, seus colegas de trabalho e mesmo os guardas. Ele queria construir uma comunidade baseada em princípios sociométricos. Infelizmente, as autoridades não lhe deram permissão. Como era época de guerra, as autoridades precisavam especialmente manter o que consideravam ser a lei e a ordem, e estavam temerosos em ceder às pessoas o poder de dar forma às suas próprias vidas. E aí, gente, o que vem desse trechinho? É um pouco mais histórico, mas ele vai apresentando esses primeiros ensaios de sociometria, de trabalho em grupo que Moreno foi fazendo ao longo da vida dele. Tem alguma coisa assim para vocês em específico? Acho que é uma parte muito bacana, né? Se a gente for pensar nesse eu Moreno tentando estabelecer novas formas de olhar para pessoas, para grupos, para relações, essa possibilidade de escolha, de trazer de volta, não é? Fiquei com uma dúvida. Era um campo de concentração, tipo, de pessoas judias? Era da Primeira Guerra, né? E daí ali, aquilo que ele traz, que eram essas pessoas que viviam na fronteira, que eram italianos, né? Ah, entendi. Não necessariamente um campo de concentração de judeus, assim, Uhum, né? entendi. Era um campo de refugiados, né? Refugiados de guerra, né? Fosse assim, mais pelas pessoas que não iam para a guerra, né? Pessoas que de fato precisavam fugir dela. Né? Uhum. Eu acho interessante, assim, eu acho que é uma coisa que me conecta muito com o Moreno, é essa visão social dele. É muito claro para mim que ele tem um ímpeto social e que ele tenta dar força para um coletivo. Ele não se coloca como líder revolucionário. Ele se coloca como alguém que olha para a massa e diz: vamos lá, vocês podem. Ele era um grande incentivador desse protagonismo. Né? Não ouvi. Moreno era um grande incentivador desse protagonismo, das relações do grupo, essa coisa de possibilitar que o grupo escolha a partir da sua própria organização, dentro do que o próprio grupo julga ser o melhor para eles, né? E isso Acho não que de tem uma como... certa. Perdão.
Imagina, vai lá. Vanessa. É que eu também me bate muito isso, Marcos. Tanto que eu sempre voltei nessa tecla de o quanto ele vê o potencial no social e ele não vê quem, ele vê Uhum. apesar de, né? Uhum. O que muitas pessoas não viam esse potencial. Eles não eram nem considerados pessoas, né? Como ali estava sendo visto. Quanto mais o potencial dessas pessoas. Elas eram acessórios dos tabus que todo mundo fazia escondido, mas que ele criticava pela frente, assim. Então, de uma certa forma, toda vez que eu leio sobre a história de Moreno e o seu desenvolver, eu sempre me bate que antes de saúde mental, antes de pai do psicodrama, antes de qualquer coisa, ele foi um analista social. Uhum. Foi a partir disso que ele passa, então, a estudar e realmente trabalhar em cima do psicodrama. Mas que, antes de tudo, ele foi um analista social. Sabe? Um baita analista social. A Teresa bota no chat pra gente. É isso que me conecta também com o Moreno, diz ela, na sua visão de coletividade, da importância de fortalecer esses espaços excluídos. Verdade. Estamos seguindo mais um pouquinho. Tá bacana essas palavras que vão surgindo. Continuando, né? Então, nesse campo de concentração, foi outro início do conceito da psicoterapia de grupo que ele veio a desenvolver mais tarde em sua prática psiquiátrica. O indivíduo, contra ele, podia ser agente terapêutico ou de ajuda para o outro. Quando você acha que ele usou pela primeira vez o termo psicoterapia de grupo num sentido clínico? E daí é que eu acho legal essa pergunta, porque é como se tivesse dois momentos desse conceito. O momento anterior, que parece esse lugar mais social que a gente vem falando, de um analista que mescla com essa coisa do coletivo dos direitos das pessoas, né? E daí depois vem essa pergunta desse mesmo termo, psicoterapia de grupo, só que aliado à ideia de clínica, né? Que eu acho que é bacana pensar, né? Quando a gente olha para o psicodrama de grupo hoje, a gente vai ter vários movimentos dentro do próprio psicodrama, né? A gente vai ter os grupos que são mais fechados, que tem um tema específico, uma proposta de trabalho mais terapêutica, outro que tem uma proposta de trabalho mais social, mais aberta, né? A gente vai ter alguns grupos que ainda funcionam nessa ideia mais moreniana, né? De psicodrama de público aberto, em praça, né? A gente também está falando agora de psicodrama online, de grupo online também, né? O que será que Morini achar disso tudo? Não é? Acho que tem muita coisa que ele ia ficar muito interessado, né? Mas a gente tem muita coisa também que a gente avançou, né? Como é que ele lidaria com o movimento LGBT e a ascensão, quantas diferenças, né? Como é que ele lidaria com essa se bem que ele já era assim, eu não consigo ver o Moreno como uma pessoa preconceituosa, que teria dificuldade de lidar com o diferente. Eu acho que ele já era muito né? Só o fato dele não se dar uma cidadania específica e se considerar cidadão do mundo, dizer assim, sou de todo mundo, não tem isso. Eu não consigo ver ele com essa barreira, sabe? Pera, não. Do psicótico ao rico, ao pobre, não interessa, né? Todo mundo todo mundo merece ser acolhido. A Léo já pontuou muito bem antes, né? Essa coisa do não olhou para a pessoa em si, mas para a situação, né? Que precisava ali, antes de qualquer nome, de qualquer título, de qualquer conceito, de qualquer rótulo, de qualquer outra coisa. Muito bem. Então vem a pergunta: quando então você acha que Moreno falou pela primeira vez do psicodrama de grupo no sentido mais clínico? Aí a Zeca responde: quando foi trabalhar na prisão de Sing Sing em 1931. Ele foi convidado pelo superintendente, esse nome lindo aqui que vocês podem ver, Vander Leves. Cada um lê do jeito que achar melhor o nomezinho dele. Ele não deixa de ser menos importante por conta disso.
para ir à prisão e transformar essa prisão numa comunidade socializada. Moreno estudou a personalidade dos detentos, realizou uma avaliação sociométrica e então fez com que fossem reagrupados com base na complementariedade e na similaridade de personalidades, de forma que pudessem se ajudar uns aos outros. Muitos desses detentos eram altamente perturbados, ou, se não eram no início, o isolamento em todos os níveis e as condições da prisão acabavam por produzir tais perturbações mais cedo ou mais tarde. Foi assim que Moreno transformou essa prisão numa comunidade socializada. Com base nesse estudo, foi convidado para a escola de treinamento para meninas em Hudson, Nova York, em 1932, onde começou a coletar dados para a sua obra-prima, Quem Sobreviverá, que é um livro de Moreno, né? E também a explorar vários outros sistemas escolares. Eu gosto aqui desse trecho, quando ele traz comunidade socializada, que um pouquinho antes ele fala que eram perturbados, algumas pessoas tinham ali suas condições já pré-existentes ou a partir do contexto e do ambiente que elas estavam inseridas. E mesmo assim não deixa de ser uma comunidade socializada. E daí aqui me dá a impressão que não existia essa visão de elitista, né? Essa visão de excludência de coisas, né? De separar o que é considerado bom do ruim. Mesmo dentro de uma prisão existia essa comunidade socializada. Uma baita coisa isso, não é? O que vocês pensam? Além do que eu pensei. Ou compartilho, semelhante. Eu acho que tem essa questão de pensar no potencial humano, né? Independentemente da condição de detento naquele momento, né? De não rotular e estigmatizar para sempre, né? Uma organização possível, sabe? Dentro daquela condição. Porque acho que hoje quando a gente pensa numa prisão, né? Parece que se não tiver todo aquele jeitão de funcionar, se instaura o caos. Quando, na verdade, quando a gente ouve relatos de quem já esteve lá dentro, não é o caos, muito pelo contrário, precisa funcionar muito bem, porque a condição inóspita, principalmente das prisões no Brasil, né? Se não tiver uma boa estrutura, o negócio não caminha, né? Então, se não tiver alguma estrutura, não é uma boa estrutura. Então, eu acho que, para variar, né, sempre visionário, o Moreno conseguindo olhar para esse potencial. Quando eu fico imaginando, quando não há um trabalho, eles já conseguem se organizar organicamente e a coisa funciona, imagina quando há, né? Quanto é possível. Daí é um baita exercício, né? Conseguir isso. Eu compreender essa pré-organização de um grupo, entender o conflito existente e propor um trabalho que reorganize de alguma maneira, traga novos arranjos, novas possibilidades, sem desrespeitar a organização natural do grupo, sem pisar nisso e quebrar isso, mas sim construir em cima a partir disso. Aí a Zeca continua nos contando, né? Moreno, ele nunca acreditou que a psicoterapia de grupo e a sociometria em si pudessem curar, ou o psicodrama sozinho fosse agente de cura. Eles tinham de se agrupar sob uma guarda-chuva comum.
Trata-se de um sistema sociométrico tripartite. Todos os componentes deveriam ser usados em conjunto. Ele nunca planejou que o psicodrama fosse separado dos outros. Quando começou a trabalhar com seus pacientes, ele se focou no psicodrama. Isso foi um tanto quanto contrário às intenções originais, que eram de criar uma revolução sociométrica na qual as pessoas não apenas se ajudassem, mas tivessem a liberdade de circular e encontrar novas alianças à medida que seus critérios sociométricos mudassem. Ele achava que todo mundo deveria ter o direito de escolher com quem queria viver, aprender, trabalhar, se divertir e ter todo tipo de interações significativas. E aí, o que vocês acham disso? Um mundo em que a gente tem essa total liberdade de escolha. De escolher com quem eu vou conversar ou não, com quem eu vou me relacionar ou não, de que maneira eu vou me relacionar ou não, de que maneira eu vou ser comigo mesmo ou não. Parece possível para vocês? Idealmente, sim. Acho que ainda é o que muitas vezes, quando a gente olha para minorias políticas, discriminação, a gente vai discutir e vai dizer que idealmente, sim, dá. Na nossa realidade, não sei se estaremos vivos para isso. Né? A gente vê aí tantas transversalidades e o quanto isso é recebido ou não. O quanto questões faladas é muito, 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 muito tempo ainda estão engatinhando, né? E tenta surgindo. Então a gente vê ainda muita coisa a ser feita. Então, idealmente, sim. Acho que gosto de pensar no positivo. Talvez ainda tentando acreditar que sim, mas que realmente, se a gente olhar ao redor, eu diria que a realidade assusta nisso. E ela nos deixa mais para o negativo. Mas dá para ver para onde Moreno estaria pendendo se ele estivesse vivo hoje. Aí a gente tem os grupos dentro dos grupos, né, Léo? Eu acho que eu sou mais otimista. Eu acredito mais que a gente está bem melhor, bem mais evoluído, bem mais acolhedores, sabe? Tipo, eu vejo meu sobrinho assumir a sexualidade dele com 16 anos e não ser expulso de casa, não ser marginalizado, usar unhas postiças femininas que a irmã dele coloca toda semana para treinar e ele ficar de boa. E o meu irmão é super machista, super broco, assim, sabe? Todo turrão, trabalha com coisa mecânica, então quando eu fiquei sabendo, meu Deus, meu mundo vai acabar, é agora, né? Porque eu saí de casa, quando eu assumi minha sexualidade, eu saí de casa. E escutava, né? Aquela coisa que vai pro inferno, não sei o que, aquela coisa bem antiga, né? E hoje eu vejo que ele transita muito bem, né? Pela família, com as unhas postiças dele, né? Que ele está decidindo o que ele quer da vida dele e tal. E essa identidade, esse estilo dele está sendo respeitado. Nossa, eu me sinto acolhido, sabe? É como se o meu passado tivesse sendo acolhido agora e eu sinto esperança, eu consigo olhar com mais otimismo, talvez porque eu esteja mais perto desse lado que respira, né? Esse acolhimento a essa diversidade. Acho que Moreno tinha uma coisa de olhar para o mundo como um único grupo, né? E a gente tem vários grupos. Então a gente vai ter a comunidade LGBT, a gente vai ter a comunidade negra, a gente vai ter a comunidade dentro dessas comunidades com suas especificidades, com as suas singularidades. E cada vez mais a gente vai tendo mais comunidades, o que permite que a gente se acolha muito mais.
Mas eu penso, ideia é provocação mesmo, gente. Quando é que as comunidades vão se acolher, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é essa coisa da própria fase da matriz, né? Dessa confusão que é a indiferenciação, e depois desse processo de começar a entender que existe um outro e um eu, depois começar a entender quem a gente é, que também é a fase do grupo, né? E eu acho que a gente está meio que nesse processo. Agora que as comunidades começam a ter uma cara, antes não tinha. Antes era só minorias, acabou, né? Hoje já tem uma cara, já tem aquela coisa de representatividade, já tem inclusive Pink Money, né? Já tem essa coisa do movimento afro, né? Então já tem umas coisas aí que tomam outras caras. Então acho que a gente está em processo ainda. E aí eu acho que eu estou muito otimista, assim. Mas eu acho... Tem uma coisa bacana nisso que tu traz, Marcos, que é uma coisa de identidade. Como assim? Não ouvi, perdão. Isso que tu traz tem uma coisa muito bacana, que é um lugar de identidade. Daí, quando a gente pega Moreno lá com as prostitutas, a primeira coisa que ele faz é o quê? É trazer identidade para elas. Quem elas são, as escolhas que elas podem fazer, os direitos que elas podem ter. É a primeira coisa. É encontrar essa identidade do grupo e respeitar essa identidade do grupo. Sim, já tivemos muitos grupos sem identidade alguma, tentando encontrar o seu lugar, o seu espaço, seus direitos, suas conquistas, suas lutas. Nossa, Talvez a gente esteja num momento de maior visibilidade dos grupos mesmo, como tu diz. Né? E daí a gente pode falar, tem uma certa coisa de matriz rolando aí. Tu Né? tu falou isso, eu lembrei que os países também foram uma construção, né? Infelizmente, na força, né? Se bem que eu acho que tudo é um pouco... A gente ainda não consegue construir coisas se não for na força bruta, infelizmente. Ainda tem muita essa tensão ainda, né? Então, a independência ela é conquistada quando você prova que você não pode ser dominado. Se você não provar que você não consegue ser dominado, se você não provar que você não é subordinado, você tem que ficar subordinado. Aí vem tô tirando pelos países, entende? Porque você falou dos grupos, eu imaginei um grupo grande como um país, por exemplo, que a gente pudesse chegar num nível de soberania grupal, em que essa identidade ela é respeitada por todos e que há penalidades caso não seja respeitado, por exemplo. De fato, entende? Só que mesmo pensando em país, aí vem a parte da BED, que é os países ainda entram em guerra, então até dentro dessa ótica é delicado, né? Mas eu não lembro, pelo que eu conheço do psicodrama, eu não lembro também de pensar essa interação grupal como algo feliz e tranquilo, né? Até dentro da própria fase do grupo tem essa coisa do grupo expulsar pessoas também, integrantes também, do grupo decidir quem acolhe e quem não é acolhido, né? Então acho que também faz parte Então, o dessa... grupo escolhe. É o que o Moreno diz. O grupo escolhe. Né? O grupo pode escolher você ou não. Né? Não significa que não ser escolhido seja algo totalmente ruim. Pode ser um Exato. agente de mudança, muitas vezes. Verdade. Né? O que o grupo E pensa disso tudo? Olha, eu gostei dessa fala que tu disse agora, Carlos, de ser escolhido ou não, porque a gente realmente tem um tempo, tem um contexto, né? Vou falar do que eu estou inserida, né? Feminismo. Eu, como mulher branca, entendo e vivo o feminismo de uma forma diferente que mulheres negras, indígenas, trans, enfim, japonesas, chinesas, totalmente diferente. Eu sei que aqui eu sou branca, mas que nos Estados Unidos eu sou
passável branca, mas se eu falar que eu sou brasileira, eu já sou latina, e, e vai ser estranho, porque eu sou privilegiada, sabe? Então, a gente tem um macro, a gente tem um país, né, como o Marcos falou ali, só que a gente vai ter estados, a gente vai ter nicho, que os estados são famosos no país, né? Então, eu não posso dizer assim que o feminismo sim abrange todas as mulheres e é o ideal. O ideal? Vai ser todas as mulheres feministas que vão concordar com essa fala? Não vão. A gente tem vertentes aí que excluem alguns grupos, né? Se eu pegar uma mulher negra para conversar comigo sobre feminismo, ela vai me falar de um feminismo que eu só sei por ouvido, que eu só sei lendo, mas que eu não sei na pele. E que eu vou sim ser excluída de rodas de conversa sobre isso porque eu não sofro isso. Eu não vivo isso. E eu não tenho lugar naquele momento, eu tenho um lugar de ouvir, não de atuar, vamos dizer assim, em construir conhecimento, mas ajudar com que elas tenham voz e palco, E né? é isso que o Moreno fala, feminista, né? Essa coisa de um ser agente de mudança do outro, né? Só que o outro tem que possibilitar, eu tenho que possibilitar, eu tenho que permitir, eu tenho que Isso, recuar, às vezes eu tenho que me aproximar, às vezes, isso. né? Então eu sei que, por exemplo, eu não posso dar o que eu penso em algumas conversas nesse sentido. Eu tenho que recuar. Não faz sentido eu contribuir, né? Mas sim de perguntar o que que eu posso fazer. Ou mesmo de olhar, porque nem todo mundo precisa estar me ensinando o beabá das coisas, né? Então é uma coisa que a gente também tem que aprender a se envolver sem que ter que ser pedido, oferecido. Oi, olha só, você gostaria de participar? Você gostaria de ouvir a palavra? Né? Gente, às vezes a gente tem que se mexer também, por mais que a gente não sofra, a gente também tem que se envolver. Então, imagino muito disso, assim, de ter essa assertividade, mas também de não segurar o poder nas mãos, de não achar que a gente tem que se envolver em todos os contextos, porque tem conversa que eu não tenho que estar junto, né? E Mas muito de enfim, um muito de um lugar de sociometria mesmo, né? sim. De entender onde eu pertenço e onde eu não pertenço, mas posso pertencer em algum momento, em lugares Uhum. que, por mais que eu queira muito, eu nunca vou conseguir ocupar, eu nunca Isso, vou conseguir pertencer. Eu posso me aproximar, eu posso ler sobre, ouvir sobre, mas eu não vou sentir sobre. É interessante isso porque lembra aquela pergunta que você fez lá no começo, que é justo com o que ele fala, né? Que cada um possa escolher, né, onde quer estar. Então, você possa escolher em que grupo você quer estar, em que parte do grupo você sente que você se integra, você faz parte. Para você não obrigar a se integrar num lugar que não faz sentido, né? Super desconfortável. E se você tentar, o grupo vai mostrar que não é teu. O grupo mostra, o grupo sente, ele dá indiretas. Pode ser, às vezes, até diretas, mas indiretas também. E daí vai entrar o que a Léo trouxe antes, já, essa leitura social mesmo, analista mesmo, né? De compreender esse contexto, essas vivências mais específicas, de reconhecer em mim até onde eu vou e até onde eu não vou com o grupo, aonde eu vou passar a ser muito mais agente do que transformador, porque Moreno mesmo fala, a ideia do psicodrama de grupo não é curar, é possibilitar que um seja o agente do outro. E como é que a gente vai ser o agente do outro sem adoecer o outro? Eu acho que é o grande trunfo assim, para pensar que eu posso adoecer pra caramba alguém se eu quiser. Às vezes é sem perceber, mas tem assunto que a gente ainda pode falar que você perceber, porque tem assunto que não é mais novidade para ninguém. E daí a gente começa a fazer essas leituras dentro dos grupos.
né? De entender esses contextos, esses vínculos, essas relações. E aí vai entrar todas as discussões que a gente tem, né? Ou A seja, muita gente, coisa. a gente meio que volta para aquela pergunta lá do começo, que é muito também comum nas nossas clínicas, né? O que que você precisa nesse momento? O que que vocês precisam nesse momento? Não é eu, como psicóloga, que estudo tal demanda que você veio me trazer, que sei o que é bom para você. O que que você precisa? Né? Eu acho que Eu é essa pergunta vou, que ele faz. eu vou compartilhar com o grupo áudio e eu vou pausar a gravação, porque eu não quero que isso seja registrado. É uma coisa mais pro grupo. Então, voltando, depois de fofocar um pouquinho, de compartilhar um pouquinho de algumas experiências, queria ouvir o grupo, para a gente encerrar hoje, um pouquinho mais cedo, uma palavra. Quando vocês pensam nesse capítulo, nessas discussões, na psicoterapia de grupo, nessas palavras que foram vindo nos nossos compartilhamentos, nossas reflexões, que aparece Carl Rogers, aparece fluir entre pessoas, esse analista social, esse potencial humano que a Márcia trouxe, esses contextos todos, que palavra vem para vocês? Ou que frase? Compartilhe, gentilmente. Para mim é potência. Potência, né, que o ser humano tem. E num grupo isso aparece muito, muito. Então, para mim fica a palavra mais forte é potência mesmo. A potência que um grupo tem. As pessoas se juntam, se unem, respeitam-se mutuamente, né? E todos nós temos essa capacidade. O grupo, a coletividade, as comunidades têm, a gente precisa enxergar isso, como você disse, Carlos. O grupo tem uma vida própria, né? Ele tem uma existência antes, durante, e, não, e isso é potência. É isso que dá força, é isso que faz com que as pessoas se movimentem, encontrem possibilidades. É isso. Obrigada, Tereza. A palavra que me vem dessas nossas conversas aqui de hoje é sabedoria e fluidez. É essa coisa de poder permitir que as pessoas tragam aquilo que elas têm, que elas sabem, né? E deixar fluir, né? E aí eu falo meio que para mim mesma, né? De sair do controle dessa coisa de que, porque eu estudei X, Y, Z, eu sei mais que você, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia. O que mais, gente? Para mim, a palavra que fica é espaço, de abrir espaço. Uhum. Né? Muito bom. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem muitas discussões hoje em dia e algumas pessoas se sentem saturadas, eu acho que a gente tem que abrir mais espaço, então, tá pequenas paredes. Né? Vamos quebrar alguma coisa. Então, bora abrir espaço. Bom. Mais alguém que queira compartilhar? Eu ia usar a mesma palavra que a Raquel, que era potência, mas eu vou mudar para não ter ficar repetido e vou usar energia, né? E a gente tem essa energia, a gente tem essa capacidade e a gente pode, né? Eu acho que a mensagem que fica para mim é essa que o Moreno deixou, é que a gente pode dar sim, a gente é capaz, a gente pode mudar o mundo. Talvez não o globo como a gente gostaria, mas existe um mundo em que a gente pode acessar e a gente pode fazer alguma coisa ali nesse contato, nesse intercontato. A gente pode. Temos energia para isso. Bom, muita energia para a gente, então. Com muita potência, com muito espaço, né? Sem muito controle, né, Márcia?
Mais liberdade, ó, liberdade, que entrou no início que a gente estava falando. Muito bom. Pessoal, a gente se encontra de novo daqui 15 dias, que eu acredito que aí é dia 4 do mês que vem. E a gente vai adentrar um novo capítulo no livro que se chama O Protagonista. E daí no próximo encontro a gente começa a construir algumas ideias mais voltadas então, ao protagonista do psicodrama. Quem será ele, né? Certo? Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus, tá bom? Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.